Maverick, Harley Davidson. Que mais, padrezinho? Que mais? Programa Bendita Hora. Só o programa Bendita Hora. Muito bem, minha gente, nesse clima de rock and roll gostoso nessa sexta-feira. Chegou o final de semana, não é? Que bom estarmos aqui. Mais um programa para a honra e glória do nosso Deus. Olha, uma mesa hoje muito especial. Eu sou o único, ainda bem que eu sou apresentador, hein? Porque de inteligente aqui, só os 4 que eu tô vendo aqui. Eu sou aquela formiguinha que fala, o que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Que é fera, só tem fera aqui, tá? Mas antes de mais nada, antes de apresentar essas belezas aqui, ó, vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus, gente. Só Ele é o Senhor. Mas olha só, e Ele trouxe tantos talentos perto da gente, né? O Padre vai começar a apresentar eles aqui. Ó, a minha esquerda e a sua direita, começar por ela, né? Que é psicóloga, teóloga, palestrante, faz mágica, tem programa aqui, é maravilhosa, é a orientalzinha mais linda da Rede Vida de televisão. Não tem pra ninguém. Quem? Mirica Mia. Olha aí, ó. Tem musiquinha? Earth boy dream of angels. Viu? Que lindinha? Minha gente. E olha, o meu lado esquerdo também, e ele é conferencista e consultor organizacional. Olha aqui, ó. Sempre quando ele vem, ele traz um dos seus grandes talentos, escrever como ninguém. Olha aqui, ó. Super dicas para motivar sua vida e vencer desafios. Uau! Nada mais, nada menos do que ele, né? César Romão. Grande César. Tamo juntos sempre. Grande e elegantérrimo esse homem aí. Pelo amor de Deus. Meu lado direito, seu esquerdo, ela que é jornalista e escritora. E olha aqui, ó. Olha aqui esse livro dela aqui, ó. Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no meu luto. Ela sabe por que ela está escrevendo, hein? Minha querida Sônia Consiglio, é isso? Soninha, exato. Deus abençoe, minha linda. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. E olha, esse aqui é do padre, é? Sim. Mas vamos fazer um sorteio no final do nosso programa aqui hoje. E pelo Instagram, nós vamos sortear um livro da nossa querida Sônia para você. Então fica aí, porque nós vamos fazer esse sorteio, tá bom? É isso aí. Olha, vida, como saber aprender a viver e aprender também na vida, um dia poder saborear e aprender a enfrentar a morte também, faz parte da vida de todos nós. E ela também no meu lado direito e esquerdo seu, que é comunicadora como ninguém, minha querida Malu Habib. Maluzinha, Deus abençoe, querida. Obrigada. Tamo juntos. Beijão pra todos. Eu deixo um beijo pra minha mãe, pra minhas filhas. E, gente, férias escolares, hein? Força aí. É isso aí, férias escolares. Força aí, hein? Força. Tá? Força, tenha força, paz. Exato. Vamos lá. Agora, vamos ao pensamento do dia? Vamos abrir essa sexta-feira, eu quero ver a mesa falando um pouquinho aí, ó. Isso aqui. Para boas recompensas, não há atalhos. Pois é. Olha, para boas recompensas, não há atalhos? É. Ou os atalhos fazem parte da vida para que a gente possa também saborear no meio deles as recompensas através de atalhos que às vezes não são fáceis de lidar não, hein? O que vocês acham?
Eu acho que as bênçãos estão no processo, né? No processo. É como a vida. A vida, ela tem um início, ela tem o seu fim e o que importa não é o final, mas é o percurso. E são as experiências que a gente vai vivendo nesse percurso, né? A aventura da vida. E acho que para tudo, né? Tem um processo de desenvolvimento, tanto na nossa vida biológica, psicológica, emocional. E se a gente entender que cada desafio não é um problema, mas sim um processo de maturação do nosso espírito, que é a única coisa que a gente vai levar da vida, eu acho que a vida fica mais leve, né? Concordo com você, sim. Até porque, assim, para nós cristãos, católicos, de uma maneira especial aqui, né, na Rede Vida, a recompensa que a gente espera mesmo como grande vitória é a vida eterna, é com a vida com Cristo Jesus, né? Mas tudo aquilo que nos leva como caminho, eu acho que a gente nem deveria falar que a minha vitória aqui, a minha vida. A gente fala porque é um ciclo da nossa vida de social. Mas é como você falou, eu acho que mesmo que eu não alcance aquele objetivo que eu tanto esperava, isso vai me dar o quê? Amadurecimento, eu vou aprender, eu vou entender o que é aprender a ser um homem, uma mulher, que foi experimentado pela vida. Agora, o que nós queremos mesmo como recompensa é o céu. Você pensa assim também, Soninha? Então, eu penso, eu acho assim, atalho é algo que nos tira do caminho, né? Corta caminho. Né? Esse é o conceito de atalho. Sim. E, na verdade, eu acho que a gente tem que passar pelo que a gente tem que passar. Né? Muitas vezes a gente vai acabar com isso logo porque está difícil, está doloroso. Mas, quando diz das boas recompensas, eu acho que elas vêm desses momento de vida, do momento de morte, né? Nas provações. Então, eu acho que não tem atalho, não. Acho que a vida, ela é o que ela é e a gente tem que caminhar nela. Tem que caminhar nela, né? Eu acho. Muito legal, tá certo. Aí, tá vendo? São pensamentos que vão se conjugando aqui, né? É isso aí. César, o que você acha desse pensamento, meu querido? Na minha vida eu nunca busquei atalhos, eu sempre cumpri etapas. Então eu sempre delineei as etapas e cumpri uma a uma. E sempre deu certo. E nunca me preocupei muito com o objetivo, porque eu acredito que nós aprendemos muito mais com o caminho do que quando chegamos lá. É importante as pessoas se deslumbrarem com o caminho, aprender o caminho. E se aparecer um atalho, abençoa ele, mas não entra não. Siga pelo caminho. Muito bem, tá vendo? Olha, a opinião do César é isso aí, ele já tem uma outra filosofia de como viver, amadurecer e pensar, e isso é muito legal, né? Né, Manuzinha? Isso mesmo. E quando a gente cai nesse atalho, nesse erro, procurar corrigir logo essa falha nossa, né? Porque estamos aqui para evoluir, no fim das contas, né? Acho que é por aí, acho que são erros, acertos, todo dia uma batalha, da gente procurar as virtudes e rechaçar os vícios, batalha diária. Isso, é verdade. É uma batalha. Se faz caminhando, né? Se faz caminhando. Tem que enfrentar, acho que todo mundo que enfrenta já é um... A jornada é feita no dia a dia, né? O enfrentamento são para os homens e mulheres, né? São os corajosos que enfrentam, né, a batalha da vida, é isso aí. Hoje na nossa enquete, eu quero saber um pouquinho como está o seu ânimo. Hoje, hein? Nessa época que nós estamos vivendo. Você se considera uma pessoa otimista? Sim ou não? E aí, gente? Vocês se consideram pessoas otimistas? Acho que uma coisa também está ligada com esse pensamento também um pouquinho. Você se considera uma pessoa otimista, Soninha? Eu me considero. Com momentos de pessimismo, como todo ser humano, momentos em que você dá uma batida melhor do que pessimismo. Mas eu me considero sim, eu acho que viver uma bênção, acordar todo dia de manhã, agradecer por ter tido uma boa noite de sono, um bom amanhecer, um bom acordar. Acho que eu sou otimista sim, tá? Eu sou otimista. Até para trabalhar na área mesmo nas perdas, se manter otimista. As perdas... Ou buscar esse otimismo. Eu acho que as perdas nos ensinam a passar a conviver, que é o que eu digo, com a tristeza, né? Porque você nunca é a mesma pessoa depois de uma perda profunda e você passa a conviver com um pouco mais de tristeza, um pouco mais talvez de realidade, mas se a sua essência é uma essência positiva, né? Se você olha para a vida com o olhar do sol e da luz, eu acho que você vai recuperando um pouco e vai mesclando, né, doutora, essa tristeza que nunca mais vai te deixar com o seu otimismo. Eu acho que é uma mescla das duas coisas. É claro que no pico da dor você vai ficar triste. Não, vai. Claro. E que bom que fique, né? Tem que viver humano, isso. né? E que bom que você tem essa reação, né? Na hora de uma perda, a gente dá uma... Porque isso também é vida.
É vida. A que nos leva a esses profundeza da crescimentos. tristeza também é vida. É que a gente às vezes não reconhece. O sofrimento também é vida. A alegria também é vida. Tudo é vida. É. Porque senão Deus não teria feito. Nem a morte, se não fizesse parte da vida. Verdade. Entende? É. Então, se a gente entender que tudo isso faz parte de um experimento do espírito e que tudo isso que faz parte, sentir dor faz parte, sofrer faz parte, ser resiliente faz parte, você acordar no dia seguinte depois de um dia terrível anterior e você se fortalecer de novo na tua esperança, é um milagre, né? E isso também é a vida, né? Então, assim, poder experimentar tudo isso como um grande aprendiz, curioso, né? Eu acho que é uma bênção. Eu acho legal porque assim também a gente pode falar assim, você é otimista em relação ao nosso país, o Brasil? Eu não sei, eu penso assim, eu sou otimista de aprender a sobreviver em qualquer época que o nosso país nos colocar. Então eu sou otimista que eu vou, com a graça de Deus, no meu caso, eu vou aprender a sobreviver em crise, com os problemas, os perrengues que nós temos aqui, como um país. Sim. Que todos os países têm seus problemas. Mas mas sobre o país, não, eu penso que talvez esteja fora do meu alcance pensar que, eu sou otimista que talvez eu não veja o país que eu imaginaria. Pois é. Mas então eu vou aprender a conviver de uma maneira otimista, para eu aprender a viver, não me deixar em baixa estima, não deixar me recuar por causa dos problemas do país e tentar tirar o proveito melhor vivendo aqui. Sabe? Tentar... É o que nos resta, né? O que nos resta. É ter o paraíso interno no meio do caos externo, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente vai tendo todos os dias, né? Porque nós vamos ter que lidar com a nossa limitação. Sim. A nossa opinião não vai mudar o país. E dentro da nossa limitação, a gente vai ter que fazer a pergunta, né? Se for analisar... Como eu quero viver esse dia, Se a gente né? for analisar, né, Cesar, Maluzinha, Sônia e Merinha, se o país, como terra, como planície, como terra, como ar, clima, vegetação, água potável, se ele tem os conteúdos para ser um baita de um país, para uma sociedade com qualidade, isso eu tenho certeza que sim. Agora, o otimismo já vai em relação a eu aprender a viver nele diante da realidade que a gente está. Eu acho que é a escolha que a gente faz, né, padre? É a escolha que a gente faz. Com que lente você olha para essa realidade? Primeiro, acho que tem que olhar para a realidade. Acho que não dá para maquiar nenhuma realidade. Não dá. Aí, com que lente eu decido olhar, né? Porque é uma escolha. Sempre. Né? É uma escolha. Você é otimista, meu querido? O otimismo, eu sou otimista, mas eu não sou um otimista platônico. É mais ou menos assim, como se diz no Brasil, querer é poder. Não. Querer não é poder, poder não é querer. Né? Não é mesmo, porque às vezes eu quero e não posso nada. O poder está no fazer, está naquilo que você realiza. A gente pode ser otimista, se dizer otimista em determinados temas, quando nós atuamos nesses determinados temas. Então, por exemplo, Romão, você é otimista em relação à literatura do Brasil, apesar de terem fechado mais de 150 livrarias? Sou, porque eu atuo ainda, eu ainda escrevo, eu ainda tenho contato com leitores. Eu consigo me preencher com esse mercado ainda. Agora, toda vez que você se julgar otimista, você tem que se fazer uma pergunta. Eu estou atuando neste fator em que eu estou dizendo que eu sou otimista? Você é otimista em relação ao Brasil? Bom, se você atua em relação ao Brasil, se você tem uma atividade cívica, não diria nem política, mas cívica, se você tem comportamento cívico, então você pode ser otimista. Tem um pouco a ver aquilo que eu estava falando. Tem que ter coerência. Né? Exatamente. Eu vou aprender a ter um otimismo naquilo que eu posso fazer para que na condição hoje eu tenha otimismo que eu vou viver melhor. Eu vou conseguir tirar uma gama maior diante do caos que a gente muitas vezes vive. O otimismo é uma energia que só nós, seres humanos, temos e somos capazes de plasmar naquilo que acreditamos. Nenhum outro mamífero do planeta tem. Só nós temos esta possibilidade de gerar essa energia do otimismo. Que legal, né? Tá vendo, gente? É uma bênção. Tá vendo? É só a Rede Vida que faz isso aqui nesse horário aqui ao vivo. Trazer esses pensamentos aqui maravilhosos, não é? Para você, pra gente pensar juntos. Nossa Laurinha tá tão bonita, hein?
Mostra a Laurinha rapidinho, como ela é linda, essa menina. Tá mesmo. Ela é linda, essa Muito, menina, muito viu? gata. Super profissional também. Olha aqui, gente, ó. Estudante mineira quer interromper dor insuportável com eutanásia. Carolina Roda sofre com a neuralgia do trigêmeo e disse à CNN que interromper a vida foi a decisão mais difícil que já tomou. Bom, gente, aí é sempre aquela questão que a gente sempre vai respeitar e temos sempre que respeitar os seres humanos nas suas decisões de vida, né? Sim. Tanto é que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Isso. Porém, a gente fala assim como pessoas que têm uma crença. Eu sou um homem que tem uma crença. E eu procuro praticar, como disse aqui o nosso querido César. Por isso eu sou feliz, porque eu acredito E vivo aquilo que eu acredito, que eu estou atuando, que é a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou como o penhor do que é a vida, quem é o Senhor, quem é o servo, quem sou eu. Eu preciso me autodescobrir também com a graça dele. Por isso, Deus deu a vida para nós, né? E assim nós cremos. Foi ele que nos confeccionou, vou usar esse termo, foi ele que soprou, lhe deu a vida. Então ele quis que nós existíssemos. Agora, é claro, vamos pegar o primeiro assunto nosso de pensamento. Qual é o objetivo dentro do cristianismo? É a vida com Deus. E aqui são ou com ou sem atalhos, é amadurecer, eu me autoconhecer também, e pode ser que eu viva 15, 20, 30, 100, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, com saúde, ou doente, ou perdendo, ou não. Isso, a doutrina nos acalenta pela graça da oração. Então, quando a gente vê pessoas que falam, olha, eu não aguento mais, a gente respeita, porque todos nós sofremos. Sim. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu luto, cada um tem o seu câncer, porque tem gente que tem câncer, criancinha, sente muita dor. Mas muitas pessoas falam, não, eu vou enfrentar até o fim e que seja feita a vontade de Deus. Se eu estou passando por isso, Deus sabe para quê. Então, nós trabalhamos esse fio de pensamento. Mas a eutanásia, ela não é aceita pela Igreja Católica. Respeitamos. A gente compreende o sofrimento dessa moça, Sim. compreende, Sim. lamenta, talvez pelo sofrimento que ela sente. E olha, o desespero dela é tão grande que ela fala, eu quero tirar a minha vida, eu quero que pare Porque a a minha dor... vida. Há 10 anos. Há 10 anos... 24 horas, quer dizer, é uma fez coisa 4 dilacerante, já, né? É isso, e ela não consegue, porque ela não consegue pensar, né? Ela não consegue nem existir como ser dentro dela, né? E aquela coisa, né? Cada pessoa tem o seu limiar, o seu limite, até onde a pessoa suporta e onde não suporta. Por isso que a individualidade, nesse caso, ela é muito importante, mas o mais importante é o processo dessa decisão. Que nem ela durante 11 anos, ela foi convivendo com essa dor dia e noite. Ela tem uma filhinha pequena, né? Então, assim, todas essas questões foram pesadas nessa escolha dela, né? Às vezes, para nós que estamos fora daquele corpo, que não estamos sofrendo a mesma dor e tudo mais, ou às vezes, até para uma pessoa que esteja sofrendo uma dor até às vezes maior ainda, depende muito da forma como ela enxerga a vida. Tem uma linha da psicologia, né, que é a linha, que é uma linha que estuda muito essa questão do próprio suicídio, do porquê que você vive, da questão existencial, né? Então, tem o Viktor Frankl, que foi um psicólogo, que ele passou por situações de muita provação mesmo. Acho que muitas pessoas enlouqueceriam, muitos enlouqueceram no campo de concentração. E nesses momentos onde você sofre coisas que te desumanizam, né? O que te faz ainda te segurar na vida, né? Então ele percebe que às vezes é a forma como você enxerga ou a tua motivação, aquela linha que te segura, se você tem um sentido para aquilo, um porquê você existir, se você consegue se segurar naquela linhazinha, isso é muito particular, porque algumas pessoas conseguem e outras não, né? E a gente nunca vai conseguir definir isso, porque tanto na psicologia, a gente não controla isso no paciente. Então, assim, o paciente ele sempre vai ter o livre-arbítrio.
Então a gente dá todo o suporte que a pessoa precisa, todo o acalento, e a gente entende que é uma dor muito parecida com a dor física, né? Então é a mesma área cerebral, é como se alguém estivesse te beliscando e te amputando o tempo todo, né? Mas, assim, o recurso interno é realmente um trabalho de cada um. Então a Sônia, por exemplo, ela passou por um luto recente, né? Ela teve a perda do marido, eu já estou contando, ex-marido, né? E que foram anos, né, de casamento. E quando você tem uma perda como essa, de 30 e tantos anos de convivência, quando você perde a pessoa, é como se amputassem, sem anestesia, um braço seu, um órgão seu, né? E a dor, ela é muito grande, né? Então, quem já perdeu uma pessoa importante na vida, sabe o que é essa dor, né? E é muito difícil sair dela, né? Então, acho que a Sônia pode até contar um pouquinho do seu processo, né? Porque eu acho que ajudaria muitas pessoas. Porque, às vezes, é difícil você sair daquilo. Às vezes, a mãe perde um filho. É muito complicado, né? Eu acho que uma pergunta que ajuda e tem a ver com o que o senhor falou, padre, é talvez trocar o porquê do para quê. Para quê? Por que eu estou passando por isso? Por que essa pessoa teve que ir embora? Por que eu sofro tanta dor? No para quê, né? Para que isso está, né? Com que propósito isso acontece? Agora, é muito difícil a gente opinar mesmo. Acho que cada um é um mundo em si, né? Agora, a gente vê muitas histórias de pessoas que passam por provações de doenças muito profundas e conseguem buscar, né, o sentido que Viktor Frankl fez. E, Sônia, no seu caso, para quê? Quando você respondeu essa pergunta, né, o que te fez querer sair daquele lugar? Porque vai exigir muita força da pessoa. A pessoa, ela tem que querer. Então, quando Jesus pergunta, né, você quer ser curado? O paciente sempre diz, quero. E com a autorização dele, a gente recebe a força divina, né? Acredito que você passou por esse momento também, onde você chega num ponto onde você fala, cara, depende da minha resposta. Né? O que veio para você? Eu acho que é uma coerência com o que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre trabalhei com sustentabilidade, com a transformação de um mundo para um mundo melhor. É com isso que eu trabalho diariamente, com pessoas, com meio ambiente, com propósito. E a hora que você perde uma pessoa que te define, 30 anos de 57 é uma definição de vida. Você tem que se redefinir. E aí eu fui buscar o que eu sempre fiz, que é tentar passar mensagens de transformação de mundo, em homenagem a ele, em homenagem a tudo que nós vivemos. Então, o meu para quê foi isso. Ai, que lindo! É por isso que eu até falo também, a gente às vezes, nessa transição da vida, por isso que eu entendo que a espiritualidade, ela é muito importante na vida de todos os homens na Terra. Porque pelo menos ela vai te dar um fundamento de alguns paraquês. E muitos a gente não vai ter resposta, mas a gente vai entender que nós nascemos com umas irregularidades na nossa vida. E que Deus, se você crer no que existe um Criador, a primeira coisa é ter um encontro com Ele. E nesse encontro que você vai tendo com Deus, você vai se descobrindo como aquele que foi chamado nesse mundo aqui. Né? Para quê? Então você começa a entender que o apego a qualquer coisa neste mundo, inclusive a sua própria vida, o seu próprio físico, a sua saúde, ela é importante, a gente tem que cuidar. Só que quando você entende o significado teu em Deus, você fala, eu sou teu, eu sou para ti, eu sou para ti. Então isso já começa a te dar uma conotação de uma mudança que aos poucos, em tudo que vai lhe acontecendo, você começa a aceitar. E às vezes até as dores que você tem, você é capaz de entender por aquilo que a própria revelação te dá. Eu ofereço isso, Senhor, como uma oração, essa dor por aqueles que sofrem, pela libertação de um filho que eu tenho, pela libertação do meu país que não está bem. Eu aceito, Senhor, porque eu sei que eu tenho uma esperança que a vida não está aqui. Aqui, por mais que um homem viva 70, 80, 90 anos, tá? Aqui é apenas uma passagem, aqui é como se fosse um grande laboratório da vida. Então, a religião ela é fundamental para que você possa aceitar quem tem uma intimidade com Deus, se desapega do pai, não é que deixa de amar, desapega dos filhos, desapega dos imóveis, do sucesso, do talento, porque você fala, Senhor, a ti é o que me importa. E foi o que ela fez.
o para quê dela foi exatamente isso. Ela supera... E é sofrido, claro, Isso. com lágrimas. Mas olha que legal, né? Ela supera a dor para os outros, porque todo o trabalho dela de sustentabilidade é para o mundo. Então, eu acho que esse é o segredo. A hora que a gente se desapega da gente, desapega dos bens, e a gente fala assim, cara, o que eu estou vivendo em nome... Mas você tem que ter um sentido lá no Isso. norte. Esse norte que pros te outros. dá esse otimismo. Lembra que a gente começou? Eu tenho uma meta, qual? Eu sou capaz de suportar por causa desse norte aqui que eu tenho na minha vida. A escolha dela, Padre Marcos, antes dela escolher pela eutanásia, ela deve estar num estado de profunda depressão. A depressão busca, como a gente falou, busca atalhos. Agora, Carolina, vamos mudar a sua campanha, se você permitir. Vamos mudar a sua campanha para que juntos possamos levá-la para fora do Brasil, não para a eutanásia, mas para que você seja case em grandes hospitais que existem nos Estados Unidos, como o Hospital de Cleveland e tantos outros hospitais que estão muito avançados em neurologia. E atualmente muita gente tem deixado depoimento que conseguiu a cura através de cirurgia, anulação desse nervo ou de um deles. Aqui no Brasil nós temos o Dr. Roberto Pagura, que é um dos maiores neurocirurgiões do planeta. Eu tenho certeza absoluta que ele a atenderia com o maior prazer do mundo. E quem sabe, aqui mesmo no Brasil, você não encontra a saída para isso. É mais fácil, quando nós estamos em depressão, buscarmos o atalho. Sim. A eutanásia é o atalho da depressão. Sim. Então, a Carolina precisa se refazer dessa depressão. Eu compreendo, eu não visto a sua sandália, não vesti, mas sei que essa dor é equivalente a choques de 200, 300 watts. É uma dor realmente insuportável. Mas vamos mudar a campanha, Carolina. Vamos tentar alocá-la ou no Brasil ou fora do Brasil, para que você seja case, seja estudada por um grupo de médicos e tente encontrar uma saída, para que você possa continuar vivendo como um dos exemplos de Deus aqui na Terra, ao ser curada. Enquanto isso, pedir a Ele, né, ao nosso Senhor, que alivie. E eu creio, Senhor, se Tu queres que eu experimente isso, dai-me a graça de poder ir até o fim, mas alivia a minha dor. Ele mesmo falou, não vim para tirar, mas vim para aliviar. Então, eu creio também que tudo isso, que nem você colocou, mais a vida orante em Deus, Deus alivia, vai te dar o suporte. Ó, vamos enxergar melhor, como tá vendo que a gente pode enxergar coisas boas na vida, não é? Gente, olha só, espetáculo de mesa aqui. Vamos a mais uma notícia, tá? Pra gente aproveitar essa galera aqui, fora de série, né? Olha aqui, ó. Pra que estudar, hein, Romão? Eita! Romão, não quero mais estudar não, sabe por quê? Eu sou jovem, cara. Os jovens estão sonhando em virar influencers. Pesquisa mostra que 75% dos jovens brasileiros desejam virar influenciadores digitais. Então, para que estudar? Negócio de estudar já era. Isso era para quem... Era uma outra época que a gente tinha que... precisava trabalhar com outros meios. Eu entendo. Agora, você não precisa estudar tudo isso mais, não. Vamos ser influencers, Sabe? Eu acho que tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Antigamente era jogador de futebol, né? Agora eu nem quero ser jogador de futebol. Eu quero ser influencer. Por quê? Porque eu tenho um brother meu que tem 20 anos de idade... Ele já ganha por mês mais de 115 mil reais por mês, ele tira. Pois é. Já comprou uma mansão não sei aonde. Pra que estudar? Não, só precisa fazer umas palhaçadas. Não, eu não gosto de estudar, eu já não gosto de estudar. O ensino aqui não ajuda muito bem. E eu tô vendo um monte de galera ganhar dinheiro. Então vamos ser influencers aí, ó. Pois é, estão perdendo tempo, né? Atalho. Atalho? É o atalho, E o atalho não vai levar para um caminho final. Verdade. Que eu faço muita palestra na universidade. E essa é a pergunta que os jovens mais fazem. Quando abre para a pergunta, o jovem não quer perguntar, ele quer te derrubar. Ele quer te derrubar. Não tem pergunta. O jovem ele quer derrubar. Então, a pergunta que vem de primeira sempre assim é essa. Para que eu tenho que aprender isso se eu não vou usar na minha vida? Então, aqui a resposta é muito simples. Olha só. Nós precisamos de aprendizados diversos
porque somos mamíferos e precisamos desenvolver o nosso sistema cognitivo. Nós só chegamos até aqui porque desenvolvemos e continuamos a desenvolver o nosso sistema cognitivo. Agora, você que é influencer e não precisa estudar, eu tenho uma boa notícia para você. Quando o seu filho precisar fazer uma cirurgia de cérebro, basta você procurar no TikTok e você vai achar lá um monte de influencer que não estudou, mas faz cirurgia de cérebro. Você vai entregar seu filho para ele? Tá bem assim. Eu não tinha pensado nisso, hein? Verdade. Porque todo mundo agora virou coach, todo mundo virou nutricionista, todo mundo virou personal trainer, todo mundo é tudo na rede Mas social. aí tem uma resposta para isso, tempo, professor. né? Eu tenho uma resposta para isso aí. Ah, Mas eu sou porque eu quero. Deixa que alguns estudem aí. Acho que é legal que alguém estuda para ser um doutor para cuidar da gente amanhã, né? alguém, né? Esse alguém vai aumentar a fila. Talvez seu filho não tenha tempo de ser atendido, porque serão muito poucos. Pois é. Estarão lá atendendo, se formando médicos, dentistas, advogados. Advogado, então, a minha primeira formação acadêmica foi Direito pelo Mackenzie. E os advogados hoje discutem muito isso, porque está tudo na internet. Né? Tá tudo na internet. Mas olha, se o seu advogado não tiver OAB, você não pode entrar lá para defender a sua causa. Não tem como. Tá certo? Tem Não que tem ter a OAB. Tem que ter OAB. Ó, não quero só pra gente não perder o fio da meada. Nós temos agora, tá ao vivo lá na Expo Católica, temos imagem lá. O Hugo tá lá, é? Ô, Hugo, boa tarde, meu querido. Conta aí, como é que tá? Hoje eu estive de manhã aí, Hugo, na Rádio 9 de Julho, fiz o programa. Tava super legal aí a Expo Católica, hein? Conta um pouquinho como é que tá nesse momento aqui a Expo, Hugo. Boa tarde, padre. Boa tarde para você que acompanha o Bendita Hora aqui na nossa Rede Vida. Eu estou numa extensão da nossa casa, que é o estande da Rede Vida aqui na Expo Católica. Como você disse, o movimento pela manhã foi intenso e agora à tarde segue. E eu trouxe 2 padres aqui que estão participando da nossa feira e que tem um movimento, estão acompanhando esse movimento. O Padre Francisco tem feito esse movimento, porque agora, às 3, ele começou o lançamento do livro A Discreta Felicidade, Padre Francisco Galvão, que é irmão Paulino, é assim que eu devo falar? Isso. Eu queria que você apresentasse o seu livro e nos dissesse o que você traz nessas páginas. Bem, falar de felicidade é um desafio, porque todos nós queremos ser felizes. Mas a felicidade que eu falo no livro é aquela para além das redes sociais, para além daquilo que é publicado, curtido nas redes. É uma felicidade discreta que vem do mais profundo do nosso ser. E é um desafio, porque a felicidade depende da vida interior, da vida espiritual. Eu soube que você escreveu quando você ainda era noviço, certo? Isso, durante um ano de retiro, que é um ano de silêncio, de crise, e aí eu transformei aquela experiência de inquietude nesse livro. Muito bem. Eu tirei ele do lançamento, que começou agora às 3 horas, e trouxe para o nosso stand para ele apresentar isso para vocês com exclusividade aqui no Bendita Hora. Padre, daqui a pouco eu libero o senhor, mas antes nós vamos falar com o Padre Said Mahmoud, que é do Santuário São Judas Tadeu, está sempre aqui na nossa Rede Vida. E o santuário não tem stand esse ano, mas tem uma rua que homenageia ele. Eu queria que o senhor nos dissesse a emoção de ter essa homenagem e também como é o nome do santuário prestigiar essa feira. Pois é, a nossa felicidade não está tão discreta, ela está escancarada, porque a gente foi presenteado com uma rua aqui na maior feira católica da América Latina, a Expo Católica, e o Santuário São Judas Tadeu está na Rua 9, próximo ao estande da Arquidiocese e também da Rádio 9 de Julho. Para nós é uma alegria. Um santuário tão expressivo na cidade de São Paulo está presente aqui nessa feira. Se você não conhece, for visitar aqui a Expo Católica, você pode escanear o código do QR Code e conhecer um pouco mais sobre os nossos trabalhos, sobre o que é o santuário. O Dom Odilo nos definiu como um oásis de misericórdia na grande cidade de São Paulo. Por que isso? Todos os dias nós estamos atendendo confissões, nós temos celebrações de missas, então quem visita o santuário é envolvido por uma grande misericórdia. Isso faz parte do nosso carisma, dos padres deonianos, reparadores. Então, quer conhecer um pouco do santuário? Na Rua 9 tem um stand, tem um banner, você pode escanear o QR Code
e conhecer um pouco mais sobre o Santuário São Judas Tadeu e pedir que esse santo interceda pelas causas mais impossíveis. O santuário está todo dia aberto, todo dia tem confissão, todo dia tem missa, num horário bem estendido, né? Exatamente. De segunda a sexta, nós atendemos confissões das 8 às 20. Final de semana e feriado, das 8 às 18. O santuário nunca fecha. Você pode ir lá e a gente estará sempre de portas e corações abertos. À disposição para vocês. Padre, eu não vou tomar mais seu tempo, mas eu queria que o senhor dissesse, para quem nos acompanha e que vai passar pela feira aqui, para onde te encontra, onde pode tomar uma palavra, adquirir seu livro, conhecer um pouco sobre sua trajetória. Muito bem, nós temos aqui o estande da Paulus, logo na entrada, e estaremos aqui até o final da feira. Você pode nos acompanhar, procurar o livro, e claro, se tiver também a oportunidade de falar sobre felicidade, estaremos aqui para conversar com vocês. E a nossa felicidade aqui, Padre Marcos, é receber esses convidados no nosso estande e você que está em casa nos acompanhando. Porque durante todo o dia tem uma programação extensa que está sendo veiculada no nosso YouTube e que você pode acompanhar. Agora às 4 horas tem a adoração ao Santíssimo com o Padre Jonatas, que vai começar aqui, vai ser transmitido pelo YouTube, mas ao vivo também. Esse contato com todo o nosso time. Aliás, Padre Marcos, a gente está esperando o senhor aqui para participar desse momento, para interagir com o nosso público, para conversar com o nosso telespectador, como tem feito todo o nosso time, eu tenho feito aqui, estou todo lisonjeado, recebendo o carinho do pessoal, e principalmente por receber o Padre Francisco e Padre Said falando com vocês aqui. Volto com vocês no estúdio mais uma vez, muito obrigado por essa participação. Hugo, só um minutinho, Hugo, agradece aí mais uma vez ao Padre Francisco, o Padre Said também, Said, né? Olha... Isso. Tem como você, não sei se tem como vocês pegar o cameraman aí e mostrar como é que tá o movimento aí, dá para mostrar um pouquinho as pessoas nesse horário agora na exposição, como é que tá? Um pouquinho ou não? Olha lá, um pedaço aqui, que a câmera está posicionada na parte externa. Sim. Você vê aí a Ana do marketing, o Vinícius. Mas esse pedaço é um pedaço já de uma curva, então... Do lado que a gente consegue ver aqui do estande da Paulus, sim, é intenso, a movimentação é intensa. Aliás, a fila para o pessoal pegar o autógrafo do Padre Francisco. Volta para nós aqui, fofo. A fila está extensa e são vários, eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas aqui, além da Rede Vida, que é a nossa TV, a extensão da nossa casa aqui na Expo Católica, nós temos também editoras, nós temos empresas de materiais sacros, roupas, viagens... os mais diversos produtos do universo católico, o estande da Arquidiocese, como você citou, da Rádio 9 de Julho, também aqui ao nosso lado. Então é um convite para o universo católico se inteirar das novidades que tem, né? De tudo que tem sido de novo produzido. E claro, lembrando mais uma vez, você que está em casa, conhecer nosso time, dar um abraço nos nossos apresentadores, o marketing todo preparado aqui para conversar, receber vocês, rezar com vocês. Então, por favor, nós estamos aqui até domingo, em todo o horário de funcionamento da feira, para recebê-los com o maior carinho possível, tá? Lembrando que aqui é a extensão da Rede Vida, tá? Nós temos um curto período, é um pedaço pequeno, mas o nosso coração é enorme, cabe todo mundo. Nós estamos sempre dispostos a receber. Que legal. Grande Hugo, grande jornalista. Amanhã estarei aí, vou dar um abraço nos padres aí, vou cantar aí também num local aí, vou conversar um pouco com a Rede Vida também, tá bom? Obrigado. Grande abraço. Deus abençoe. Olha que legal, gente. Vamos a mais uma notícia? Bora? Bora lá, gente. Vamos lá. Mais plástico vai para o oceano do que para a reciclagem. Em 2050, pode haver mais plástico do que peixe nos oceanos. Resíduos ameaçam biodiversidade e serviços ecossistêmicos dos mares. Olha aí, gente. Olha, tá vendo? Conta pra mim aí, o que vocês estão achando dessa conversa toda, Soninha? Bom, eu acho que assim, primeiro, eu acho importante a gente não demonizar nenhum material. Porque o ser humano é assim, né? O plástico não serve. Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que olhar com calma todas essas questões. Porque, na verdade, o consumo aumentou muito mais rápido do que a nossa consciência em tratar melhor esse resíduo, em mandar para reciclagem. Muitas vezes você não tem a estrutura de reciclagem adequada. Então, acho que, assim, a questão é mais complexa. Mas, fato é que a gente precisa olhar para isso, porque acaba com fauna marinha, né? A gente tem uma série de
prejuízos aí. E eu sempre falo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui, né, padre? Que são os objetivos que foram definidos pela ONU em 2015 para serem atingidos pelo mundo até 2030. Isso é importante porque são objetivos com métricas, com indicadores, com objetivos muito claros. E existem 2 que ajudam muito nessa situação. Primeiro, consumo e produção sustentável. Então, a gente tem que consumir, mas tem que dar destino para esse resíduo. E vida na água, que trata justamente da conservação e uso sustentável de oceanos, de mares, recursos marinhos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais consciente no individual, cobrar mais medidas no público. O setor público tem que propiciar uma boa reciclagem, um bom destino, e perseguir essas metas que, no fim, nos dão assim, um caminho concreto para caminhar. Muito interessante. É um desafio mesmo, né, Malu? Porque toda notícia sempre volta a cair nessa... Eu acho que eu sofro de ecoansiedade. Ecoansiedade? Porque assim, eu amo tanto a natureza, eu entendo que a natureza é parte do ser humano. Eu acho que o primeiro animal que a gente deveria preservar é o humano, porque aí o restante seria cuidado, sabe? Filosoficamente, se a gente olhasse para esse lado humano, aí naturalmente a gente cuidaria dos animais e de todo o restante. Então, eu fico lendo essas notícias, eu até fujo dessas notícias, porque eu fico assim, passando mal, pensando, meu Deus, o que será da gente daqui a algum tempo e aquecimento global? Eu acho que a gente tem que tentar fazer nossa parte, por aí, né? Passa pela conscientização. E eu acho que a mudança de hábitos é um processo que é bem difícil de fazer, né? A gente estava falando aqui de exercício físico aqui nos bastidores, e a gente vê como inserir um novo hábito simples na nossa vida já é complicado, né? E aí, quando você tem um sistema... Nossa, eu fui tentar fazer a reciclagem em casa. Gente, é muito complicado, porque é o seguinte, me falaram assim, que era só colocar dentro dos sacos, tudo lavadinho, tudo bonitinho, tá. Quando o lixeiro passou lá na frente, ele jogou tudo no mesmo lugar. Então, aí eu falei assim, não, mas cadê a coleta seletiva? Aí, porque naquela região tinha. Eu olhei, pesquisei, tinha, mas não passa. Aí, quer dizer, tem, mas não funciona, você entende? Aí, o que eu tinha que fazer? Catar tudo aquilo e levar lá no lugar correto. Só que quando você chega lá, você vê também que também é a mesma coisa. Que não é tão organizado assim. Então, assim, a gente começa a perceber vários buracos no processo. Que desanima e você começa a falar, bom, eu vou continuar a fazer o que eu fazia. Então... Põe tudo no saco e joga lá e vamos ver o que acontece. Diferente nos outros países, que nem minha irmã mora no Japão. Lá, você leva uma super multa se você não obedecer o processo. Se você colocar o lixo errado, no lugar errado, você vai levar uma multa. Então, eu acredito que o ser humano ele só funciona na base da punição. Então, assim, você realmente precisa estabelecer uma lei com uma multa, com castigo, para o ser humano obedecer. Porque se não for assim, não funciona, entendeu? E a gente até já tem, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem uma série... Agora, falta, às vezes, comunicação. Porque muitas vezes, em alguns sistemas, esse lixo ele é coletado junto e separado depois. Então, se te falassem isso, você não separaria ali. Pois é. Percebe? Então, também passa muito pela comunicação de como essas coisas funcionam. Olha só. Sabe que eu tenho livros também na Alemanha, lá do Semente de Deus. Sim. Lá chama-se The Same com Gott. Faz muito sucesso lá esse livro. Eu nunca imaginei que os alemães fossem tão espiritualizados. E a gente recebe mensagem. Nos mercados da Alemanha, você leva o seu material reciclável, coloca numa máquina e ganha cupom de desconto antes da sua compra. Olha que legal. O Brasil está copiando isso agora, você deve saber bem disso. O Pão de Açúcar fechou um contrato com a Danone. Se você leva nos pontos de reciclagem do Pão de Açúcar produtos da Danone e coloca no setor que está ali reservado da Danone, um aplicativo te dá 15% de desconto em todos os produtos que você for comprar da Danone no supermercado. É uma réplica do que já fazem na Alemanha há muito tempo. É uma questão de consciência, né? É uma questão de consertar. Essa geração não tem muito conserto mais, não. Eu acho que nós temos que pegar essa geração que está chegando aí, tentar educar, tentar conscientizar, até porque, segundo relatos, né, são 700 anos para uma garrafa PET sumir no oceano, né? Conseguir. Você acha que esses jovens, você falou dessa geração, eu tenho uma impressão que realmente eles estão, que nem essa geração deles aí, eles estão assim mais educados em relação a isso, não está um pouquinho? Precisa mais. Não, mas comparado com a minha, com a sua,
Entendeu? Meu filho mesmo, ele já tem essa consciência, né? Então, ele já tem aquelas preferências de consumir marcas que ajudam o meio ambiente, que tem uma política e uma filosofia mais humanitária, mais assim. Então, eu costumo dizer que eles já vêm com o chip da sustentabilidade. O que funciona muito é essa coisa do cupom, do desconto, funciona no mundo inteiro. Então, se a pessoa ela encontra, não que ela leve vantagem, mas se ela encontra uma vantagem, claro, ela vai atuar, ela vai. Porque hoje a economia é importante. 15% de desconto numa linha de produto é bastante. Claro que sim. E fideliza, né? Claro. Fideliza, sem dúvida. Olha, temos mais uma notícia aí também, gente. Olha, vamos ver aqui, isso aqui é importante. Olha só, governo do Rio Grande do Sul inaugura a primeira cidade provisória para receber desabrigados por enchentes. Abrigo em Canoas dispõe de 126 unidades habitacionais e tem capacidade de acolher cerca de 630 pessoas. Estimativa da prefeitura é de que cerca de 150 mil pessoas tenham sido atingidas no município. Vocês acham, o que estão achando dessa iniciativa aí, dessa inaugurou? Demorou muito, sabe, padre? Eu lembro que a última vez você tinha dito, né? Está demorando muito. Eu fiz parte de um movimento aqui no Brasil. No Brasil ele foi organizado pelo Rotary International. Chamava-se Shelter Box. É uma empresa inglesa, ela fabrica um equipamento chamado Shelter Box. Vem numa caixa e você monta uma casa em 30 minutos. Olha, que legal. É uma coisa fantástica. A Shelter Box ajudou muita gente aqui durante muitas tragédias, inclusive lá nos arredores do Rio de Janeiro, e onde houve chuvas aí até uns anos atrás, mas ela saiu do Brasil. A Shelter Box foi embora. Ela achou que o brasileiro não levava a coisa muito a sério. Puxa. E é uma empresa inglesa. Quando começou isso, eu até escrevi, coloquei, fiz matéria, fiz artigos sobre a Shelter Box. De repente, né, algum governo reacende de novo. Reacende, e o valor é irrisório. O valor desse produto é irrisório. Mas esse produto, para um estado onde você está sempre tendo a possibilidade de ter uma tempestade, essas casas que em 30 minutos elas teriam a resistência? É uma casa, tem resistência. Todas as grandes tragédias do mundo, quando você olha, você acha que são barracas do exército. Já pensou nisso? Você acha que o exército que montou tudo aquilo. Tudo aquilo é Shelter Box. Eu acho que assim, chama recomeço, né? Esse projeto chama recomeço. Eu acho que vai dar dignidade, né? Um atendimento mais humanizado. Acho que isso é importante, mas que seja de fato provisório, né? E não permanente. Para que as pessoas possam de fato recomeçar nas suas casas novas e com. Mas eu acho que já tem esse objetivo também, né? Sim. Que é algo permanente para que eles pelo menos tenham aonde se situarem hoje para recomeçar a vida deles, né? Isso, muito bonito. É um trabalho bem legal, acho que está certo, você falou tardio, mas pelo menos estão fazendo, eu acho que é importante fazer. Imagine só onde ficaram essas pessoas até hoje, né? Porque daqui a pouquinho o sofrimento dessas pessoas, né, retomada, né, tenho amigos lá no Rio Grande do Sul que estão falando, né, que estão retomando, estão se unindo, as escolas, tem que dar dignidade, esperança. Do ano vai chegar chuvas de novo também, a tendência. Mas a gente tem que prover algum tipo de esperança para as pessoas, otimismo que a gente falava, né? Não houve nenhuma ação para evitar um novo acontecimento como esse. Não foi feito... Mas parece que eu vi umas máquinas, as pessoas já estavam fazendo lá toda uma... reestruturando aquelas... onde ficavam essas barragens, com portas. Tinham muitas máquinas, agora eu não sei até que ponto talvez tirando o barro. Talvez acho que é mais tirando o barro, não sei. Vamos mais uma pergunta aqui, gente, vamos embora aqui, Pouca criatividade é indício de baixa criticidade. Criação e senso crítico são princípios indissociáveis nas práticas educativas. E hoje... Primeiro precisa definir, né, o que é o pessoal precisa entender. Vamos entender o que é criatividade. O que é criatividade? Criatividade é inteligência em movimento. O que é uma inteligência em movimento? Uma pessoa criativa inventou a roda. Uma pessoa inteligente colocou um eixo entre duas rodas. Então, a criatividade ela tem que andar junto com a inteligência. Uma pessoa criativa inventou o macarrão, mas foi um italiano inteligente que tirou o macarrão da China e
levou para a Itália e ele ficou famoso no mundo todo, Marco Polo. Então, a criatividade é a sua inteligência em movimento. Para você ser criativo, você precisa ter inteligência, você precisa ficar inteligente. Precisa desenvolver a sua inteligência. Porque a criatividade, ela depende dos elementos que o cérebro já absorveu. Então, ninguém consegue ser criativo burro. Não existe isso. A criatividade, ela é um fruto da inteligência. Então, se a criança não tem recurso para pensar e pegar ideias e unificar isso, fazer uma síntese disso, que é o que a gente não consegue fazer hoje, síntese. Hoje, o nosso pensamento, ele está muito em pedaços. E as pessoas, por conta até das redes sociais e da forma como isso estimula o nosso cérebro, a gente não consegue fazer a síntese. Então, hoje, você pode perceber, você ter um raciocínio, você poder ter uma conclusão, chegar a uma conclusão. Se você perguntar para os jovens, eles fazem muito decoreba, mas eles não conseguem chegar a uma conclusão num raciocínio. Então, esse tipo de raciocínio mais elaborado, que é o mesmo raciocínio da criatividade, a gente não consegue porque não tem elementos, não tem alimento para aquilo, né? Então, hoje, eu sei que as escolas estão tendo muita dificuldade com isso por conta dos celulares. Inclusive, até na escola do meu filho, eles proibiram, graças a Deus, que se use o celular durante a aula. Quem pega já vai já fica lá com o celular apreendido, vamos dizer assim. E eu acho que é necessário, porque tem criança viciada, que dá tremedeira, sem o celular. É que nem alcoólatra, né? Exato. Você tira dele e começa a Então, quando chega nesse nível, cara, tem que ser na base da regra. Não dá para deixar a escolha para a criança, porque é pro bem dela. Então, nesse ponto, as escolas, elas precisam ser mais rígidas. Um fenômeno assim que eu tenho observado, não sei a Soninha o que acha, mas assim, a gente pega, né? E tá tudo muito igual na internet. Isso. Ou seja, você estava conversando aí, falando, né? Eu pensei numa palavra, repertório. Acho que está faltando repertório para as pessoas e correlações. Exato. Então, assim, daquela outra notícia, você quer ser um influenciador? Seja, mas estude. Mas vai faltar repertório. Fale com autoridade. Nós hoje, desenvolva, né? Os jovens de hoje não tem um repertório. 40% a menos de palavras no vocabulário que nós. Isso mesmo. Exato. Eles não leem. Eles não leem. E depois, assim, onde vem o alimento da criatividade? Da arte. Ele vem da filosofia. Ele vai de várias fontes. E hoje nós estamos catando uma fonte única, onde se replica e viraliza o mesmo conteúdo, só muda um pouquinho a musiquinha, copiando do outro. Então você fica com o mesmo alimento ali para o cérebro. Se eles conseguirem provar para a gente futuramente, com menos vocabulário que a gente tem hoje, o mundo vai ser melhor e a gente vai ser mais feliz. Difícil, né? Mais feliz? Difícil. Aí eu também vou querer tirar esses palavreados da minha boca aí. Eu tenho tanto que eu tenho raiva, eu tenho umas raivas, eu tenho que pedir sempre perdão a Deus. Eu tenho umas raivas, mas vamos lá, o padre está aqui feliz da vida, mas o nosso tempo acabou. Que pena. Vamos ver a enquete, tem aqueles... vamos ver aqui também, não vai dar tempo aqui, depois no Instagram a gente vai sortear do livro da nossa querida Soninha. Vamos ver, Você se considera uma pessoa otimista? Olha aí. Olha o que falou. 94,4% diz que sim. É nóis. E apenas 5,6% diz que não é? É isso mesmo. Então tá aí, legal essa enquete, foi bacana. Gente, o padre agradece muito aqui a presença de todos vocês. Deixa ela falar rapidez do livrinho. Fala rapidamente. Não, o quê? Isso. Já falou 24 livros que eu li no meu processo de luto e trouxe as mensagens principais para apoiar as pessoas nesse momento. Legal. Obrigada. Obrigado, Soninha. Obrigado, Malu. Que Deus abençoe. Eu queria mandar um beijo para Dani do @Vibrar com Parkinson. Beijo, Dani. Daninha. Gente, 2 da manhã, todas as noites estarei aqui na Rede Vida. Vida. Chaves da Libertação, siga lá no Instagram, @Chaves da Libertação, ou vai lá no YouTube juntos com Meire Camia. Yes. César, obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Veio de Maverick hoje ou não? Hoje não vim de Maverick não, mas é de Maverick, fala, né? Que Deus abençoe você, um final de semana abençoado por esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.